Você, desenvolvedor e desenvolvedora JS, você provavelmente já utilizou ou vai utilizar algum gerenciamento de rota para realizar as mudanças de tela da sua aplicação. E se você já utilizou algum framework de desenvolvimento reativo, como é o caso do React, para realizar essas transições, já notou quão difícil é realizar a transição entre uma tela ou outra. Isso acontece por um motivo comum no React. Quando um componente ele está associado a uma rota e você realiza a transição para outra rota, esse componente ele deixa de existir no Virtual DOM. Isso faz com que o componente suma bruscamente. Na aparição desse novo componente, você até consegue realizar algum tipo de animação, mas você não consegue realizar uma animação no componente que sumiu, porque ele simplesmente deixou de existir. Veja esse exemplo que eu vou te mostrar aqui. Então eu tenho uma rota verde, a rota amarelo e a rota azul. Cada tela está associada a uma rota. Então quando eu clico no amarelo, a rota mudou para o amarelo, a tela mudou para o amarelo também. Quando eu clico no azul, mudou para azul. Então vocês estão vendo que a transição está sendo feita de forma brusca. O que eu quero mostrar para vocês é fazer isso daqui se transformar nessa outra aplicação aqui. Estou na rota verde, agora eu clico na amarela. Além de aparecer uma animação de entrada, inclusive bem parecida com a animação nativa aí do iOS, eu consigo fazer com que o componente anterior, que estava na rota anterior, ele faça uma animação antes de sumir. Estou no componente verde. Quando eu clico no amarelo, repara que o verde ele some de maneira bem devagar, ele não simplesmente desaparece. Ó, dá para ver ele subindo aqui pelo cantinho, né? O azul agora, ó. É esse tipo de lacuna que eu quero mostrar para vocês como que preenche para que a sua aplicação fique mais fluida possível. Então, para que você consiga fazer transições de rota de uma maneira muito mais fluida, deixar o seu aplicativo muito mais bonito. E para preencher essa lacuna, nós vamos precisar apenas de uma coisa. Nós vamos precisar de uma biblioteca que faz animações de componentes. Apenas isso. E aí eu vou mostrar para vocês como você desenvolve um código que permite você animar um componente antes dele desaparecer da árvore DOM. E a biblioteca que eu escolhi para a gente utilizar aqui é a Framer Motion. Especificamente essa biblioteca tem um componente muito legal que vai nos permitir exatamente preencher a lacuna que nós procuramos preencher. Então, ó, é uma biblioteca que faz animações de componentes aqui, inclusive umas animações muito bonitas. Ó. Então, vou descer mais um pouquinho aqui pra gente ver, ó. Consegue mover aqui o componente do jeito que você quer, dar um scale, rotate. Ela trabalha com gestures também, com gestos. Tem bastante coisa legal que dá pra fazer com ela. Ó, drag, scroll, trabalhar com path também. Enfim, é uma biblioteca bem interessante, vou mostrar pra vocês como é que trabalha com ela. Então agora eu estou no meu terminal aqui, nós vamos criar um projeto em React, utilizando o setup do Parcel. Se você não sabe o que é Parcel, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui em que eu mostro como criar e publicar componentes utilizando o setup do Parcel, ok? Nós vamos começar aqui dando mkdir, -P para criar pastas e subpastas. O nome do nosso projeto vai ser transicóis de página, ou transições de página. Vou aproveitar e criar a pasta src. Em seguida eu vou acessar esse projeto então. Estando dentro do VS Code, eu vou inicializar um novo package JSON fresquinho aqui, com yarn init-y. Agora a gente já pode trabalhar, já pode começar a instalar as coisas. O primeiro pacote que eu vou instalar vai ser o pacote do Parcel. Então vai ser um yarn add-d parcel bundler. -d justamente porque ele é de um pacote de desenvolvimento. Nós não precisamos dele no momento que o app está rodando mesmo em produção, tá? Agora nós vamos instalar o React e o React DOM. Vou aproveitar e instalar o Styled Components, tá? Só pra gente trabalhar um pouco com CSS, deixar minimamente apresentável para esse exemplo. Vou colocar aqui, ó, yarn add React DOM e o Styled Components. E os últimos dois pacotes que nós vamos instalar agora vai ser o Framer Motion, que eu havia mostrado para vocês, e também o React Router DOM. React Router DOM é um dos pacotes que gerenciam rotas aí no React. Existem outros, mas como esse é o mais famoso, eu vou utilizar nesse, já que é mais provável que o seu projeto esteja utilizando ele. Então eu vou dar aqui o yarn React Router DOM e o Framer Motion. Ó, faltou o add aqui, né? Pronto. Com tudo instalado, vamos começar a criar aí o setup do Parcel. Ele precisa simplesmente de um arquivo JS, que vai ser o seu entry point, e de um arquivo HTML que aponta para esse JS. Vamos lá então, ó. Na pasta src, vou criar aqui o index.html, tá? E também vou criar o index.js. Dentro do HTML, a estrutura é uma estrutura muito simples, tá? Então vou utilizar do próprio snippet do VS Code aqui, onde a única coisa que você precisa é uma tag script apontando para o index.js. Agora o requerimento do React é que você tenha aí pelo menos uma tag definida no seu HTML para que o React injete aí todo o Virtual DOM nele dentro dessa tag. Nós vamos criar essa tag agora, eu vou dar aqui um app, então vai ser uma tag de ID app. É apenas isso que nós precisamos para ter nossa aplicação de React rodando na parte de HTML. E da parte de JS, eu vou importar aqui o React, e nós vamos importar também o React DOM, tá? O React DOM tem um método render, que é o método responsável aí de pegar o Virtual
virtual DOM e jogar dentro da tag que nós definimos lá no HTML. Então vamos utilizar aqui, ó, React DOM.render. O primeiro parâmetro aqui vai ser um componente, o seu primeiro componente que eu vou criar aqui, que vai ser o componente app. E o segundo parâmetro é a tag, onde nós vamos injetar o virtual DOM. Então vai ser aqui o document query selector e o hashtag app, que ela é a ID app aí. Só isso que nós precisamos. Agora vamos importar esse componente app. Import app from app. Aí você diz, mas nós não criamos esse app ainda, né? Cadê esse app? Nós vamos criá-lo agora. Então dentro da pasta src, novo arquivo, app.js. Nesse app.js nós teremos a importação do React, nós teremos uma exportação default de uma function chamada app. E olha o que essa function retorna. Uma div falando, olá, nossa aplicação já está pronta, então eu vou vir aqui no package.json e criar uma script aí, ó. Scripts. O primeiro script vai ser o start. Vou dar o comando de parcel src index html. Feito isso, vou no terminal e executo. Yarn start. Construído aqui, ó, ele me deu uma URL, que é o localhost 1234, então eu vou acessar o browser aqui agora. Nós vamos digitar aqui, ó, localhost 1234. Tá lá o nosso olá que nós criamos. Então eu sei que nesse ponto nós temos uma aplicação em React prontinha para ser executada. Então, nós vamos criar a estrutura que eu prometi para vocês, que é um navbar, onde vai ter 3 URLs. Cada URL clica, ele muda a rota para uma nova página. Essa é a estrutura que nós vamos fazer. Então por isso que eu vou utilizar o Styled Component agora, para a gente poder colocar um pouquinho de estilo só, para ficar minimamente apresentável. Então, ó, vamos vir aqui no app e eu vou colocar aqui, vou importar o Styled aqui, import Styled from Styled Components. E vou criar um styled aqui, ó, vai ser uma nave, tá? Styled.nav. Vou colocar alguns estilos aqui nesse nave. Vou colocar aqui um padding de 10 pixels, colocar um background aí de white. Vou falar que ele é display flex, para que a gente consiga aí posicionar os links exatamente no meio. Com display flex fica bem mais fácil. E aí o justify content dele vai ser o space around. Para que a gente faça mudanças de rota na nossa aplicação, a gente precisa englobar todos os nossos componentes dentro de pelo menos um componente do React DOM. Pode ser o browser router, tem também o memory router, tem o hash router e tem o genérico router. Nós vamos colocar no browser router, que faz mais sentido aqui para nossa aplicação. Então, dentro de um browser router, eu vou renderizar aqui um container, que ele vai ser um styled do tipo div. Ele também será flex e ele vai ter a altura do tamanho da tela. Então, como eu faço isso? Coloco aqui um height sem VH, que é de viewport height. Vou falar que ele não tem padding nenhum e vou falar que ele não tem margem nenhum. Agora, a direção do flex vai ser justamente na vertical. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, flex direction em formato de coluna. Então, todos os componentes que eu colocar dentro do container ficará um debaixo do outro. E aí, ó, dentro do browser router, muito simples. Eu importo aqui, então, o container e passo o nav para ele. Dentro desses navs aqui, pessoal, terá os links necessários para mudar as páginas. Nós vamos criar esses links agora. O React Router DOM possui um componente aí chamado navlink, que permite você mudar, fazer as transições de tela, tá? Então você clica nesse navlink, ele utiliza o History API para mudar a URL aí sem recarregar a página. E é ele que nós vamos utilizar. Então eu vou importá-lo aqui, ó, navlink. E aí dentro do nav, vou colocar aqui então 3 links. O primeiro navlink será para a página 1. Então eu vou colocar aqui, ó, to página 1, tá? Vamos colocar um barra aqui, ó, escrever aqui, página 1. O segundo será a página 2 e o terceiro, página 3, ok? Vamos executar isso aqui, vamos ver se já tá funcionando, se tá dando algum erro. Tá lá, pessoal, vou até renderizar em formato de celular aqui para que a gente veja, ó. Então tem aqui, ó, tenho 3 links. Veja bem as mudanças da rota. Quando eu clico em página 1, olha lá a rota. Página 1, clica em página 2, a rota foi para página 2, página 3, página 3. Até aqui, sem complexidade nenhuma, certo? Agora aqui embaixo nós vamos renderizar então as telas. Aqui embaixo nós vamos renderizar as telas para que quando eu clique em página 1, apareça aqui uma página 1, página 2, 2, página 3, 3, beleza? Deixa eu fechar aqui o frame in motion. Vamos lá. Então dentro aqui de container, nós vamos criar aqui agora um componente chamado páginas, tá? Esse páginas ele não existe, nós vamos criá-lo aqui embaixo, beleza? Então esse páginas, olha o que ele vai ter. Eu vou criar aqui, ó, function páginas. O que esse function páginas terá? Justamente um switch do React Router DOM. Quem não conhece o switch do React Router DOM, ele é como se fosse um case, tá? Ou um if da programação que você conhece. Então eu vou colocar aqui, ó, switch. Nós vamos colocar aqui 3 páginas dentro do switch. Eu vou criar aqui, ó, as 3 páginas então. Então eu vou colocar aqui, ó, function página 1, página 2 e página 3. Cada uma dessas páginas renderiza uma div de cor diferente, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vamos criar mais um styled, que vai ser uma div com página cor. Ele é uma div, só que quem define o background dele é justamente o componente que o chama. Então, vou colocar aqui, ó, background color. O nome desse próximo vai ser cor da página. Ele vai ser do tipo flex 1, para ele ocupar o maior espaço possível aí. No caso, é o espaço que sobra abaixo do navbar. Na página 1, eu vou retornar, então, página cor, com a propriedade cor da página, como teal blue. O segundo renderiza lime green. E o terceiro renderiza gold, tá? Então, são 3 cores aqui só pra gente identificar essas páginas. Agora,
agora eu vou chamar essas páginas aqui no switch, ó. Página 1, na verdade nós vamos chamar aqui um route, tá? Passo um path aqui para ele e falo que toda vez que ele encontrar página 1, ele vai renderizar esse componente, que é o página 1. Mesma coisa para página 2, mesma coisa para página 3. Página 2, página 3. Vamos lá, vamos testar isso agora então. Tá aqui, pessoal. Página 3, vou clicar em página 1, mudou para 1, mudou para 2, mudou para 3. Perfeito, tá funcionando perfeitamente o nosso código. A ideia é que agora, veja bem, quando eu mudo da página 1 para 2, o componente responsável pela renderização da página 1, ele existia aqui no Virtual DOM e ele deixa de existir. Isso que o switch faz, exclui esse componente para renderizar o outro. E não é isso que nós queremos, então nós vamos resolver agora essa lacuna que o React tem de não permitir você, ele não avisa, ele não tem nenhum método que avisa quando esse componente vai desmontar da árvore e não tem nenhum método também que impeça essa desmontagem, digamos assim, quanto você queira. Então isso não permite você realizar uma animação para esse componente sair da árvore. E agora que entra o Framer Motion, ali que a gente tinha discutido. Eu vou importar ele aqui, ó, import motion from Framer Motion. Agora vamos lá, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó, no página cor. Para o Framer Motion funcionar com Styled Components é muito simples. Ao invés daqui, ó, ser um Styled Div, esse na verdade vai ser um Styled Motion Div. Ao fazer isso, a div renderizada aqui, a página cor, ela vai ser um Styled Component e também um Motion. Então ela vai ter todas as propriedades que o Motion tem. E as propriedades eu vou mostrar agora. Uma das propriedades, que é uma propriedade muito legal, é a propriedade Animate. Então olha o que eu vou fazer na propriedade Animate. Vou colocar aqui um Opacity 1, tá? Só que eu preciso falar que ele inicia com Opacity 0. Então eu vou colocar aqui, ó, Initial Opacity 0. Vamos testar aqui agora? Olha isso. Vou salvar, ó, vou clicar na página 2. Agora quando eu clico na página 1, vocês estão notando, ó, clico na página 2, quando eu clico na página 1 de novo, ó, ele executou uma animaçãozinha. O Opacity era 0 e o Opacity foi para 1. Então, ó, eu vou repetir esse mesmo código para todo mundo pra gente ver mais ou menos ele funcionando. Eu colo aqui no Lime Green, colo aqui no Gold também. Então ficou assim no final, ó. Fechar esse cara aqui. Vamos testar agora, olha isso. Clico na página 2, 3, 2, 1. Então vocês estão vendo que tá fazendo uma certa animação, mas ainda não resolvemos o problema de que a página, quando eu mudo da 1 para 2, por exemplo, a página 1 deixa de existir e a 2 até tá fazendo animação, mas não tá. Eu quero que a página 1 faça uma animação de fade out e a página 2 faça a animação de entrada. Vou fazer outra animação aqui, que é aquela animação que eu falei para vocês que é de virar a página. Então eu vou mudar o eixo X da página. Vou vir aqui, ó, vou colocar eixo X, ele vai animar para 0, só que ele começa com 100%. Vou repetir esse código aqui para todo mundo e vamos testar agora. Olha que interessante. Quando eu clico aqui para mudança de página, eles estão fazendo a animação, mas de novo, isso não resolve o problema de o componente, antes de desmontar, fazer a animação de saída. Então, ó, quando eu mudo da página 1 para 2, o componente azul, que é a página 1, ele simplesmente some para aparecer o 2. Eu quero que ele suma devagar e apareça o 2 devagar. Para evitar essa repetição de código aqui, ó, nós vamos mudar um pouquinho aqui para utilizando as variantes do Framer Motion. Então, o que as variantes faz é, na verdade, pegar todo esse código aqui, separar numa variável só e aí você consegue colocar dentro dele. Ele permite muito mais coisas do que isso, tá? Mas para o nosso uso, ele vai servir exatamente para isso, para diminuir o nosso código. Const, vou dar o nome de slide. Ele vai ter 3 propriedades. A propriedade mostrar, ele vai ter a propriedade esconder e ele vai ter a propriedade inicial. O que tem na mostrar? A mostrar tem todo o código que você quer que ele anime, todo o código que você quer que ele mude quando aparece. Então vamos lá, eu quero que ele mude o X para 0 e eu quero que ele mude a opacidade para 1. O esconder, eu quero que o X vá para menos 50 e o opacity vai para 0. E para iniciar, o X começa com 100% e o opacity começa com 0. Nós criamos aqui então uma constante de slide. Para eu jogar essa constante de slide aqui, ó, simplesmente eu venho aqui e coloco variantes. Então depois de copiar para as 3 aqui, o animate, a variante e o initial para as 3 páginas, eu vou salvar e o nosso código precisa estar funcionando da mesma forma. Então, ó, estou na página 2, clico na página 1, opa, tá indo, página 2, página 3. Agora nós vamos resolver exatamente o ponto desse vídeo, que é resolver a animação de um componente antes dele ser destruído. O Frame Motion tem um componente muito interessante chamado de Animate Presence. Então, o que esse Animate Presence faz? Você coloca todos os filhos dele, precisa ser um motion, um componente do tipo motion. Antes desse componente ser destruído, como ele é filho dele, ele tem controle sobre os filhos, ele consegue segurar essa destruição, executar a animação e só depois destruir efetivamente o componente. Importei o Animate Presence aqui e eu vou colocá-lo em volta do switch. Esse páginas, ao invés dele retornar simplesmente o switch, ele vai retornar um Animate Presence, e aí dentro do Animate Presence terão os switches. Você concorda, ó, que os filhos de Animate Presence são do tipo Motion? O que vai ser renderizado, na verdade, são nossos 3 componentes. E tanto página 1, página 2, página 3, eles são do tipo Motion. Obrigatoriamente, o Animate Presence, ele precisa que os filhos dele tenham uma chave, ou uma key. Então eu preciso vir aqui e colocar uma key que mude de acordo com a URL em si. Vocês lembram aí qual propriedade do React Router DOM que eu tenho as mudanças da URL? Para quem não lembra, é a location, tá? Então se eu vier aqui e colocar, ó, const location, vou chamar o hook aqui use location, cada vez que essa página for renderizada, ele vai retornar essa nova
location, essa nova localização. Eu passo aqui, ó, o location e passo a chave dele, justamente o location.key. Esse location.key, ele retorna uma nova chave para cada vez que há uma mudança na URL. Ó, vou agora mudar para a página 2. Olha que doideira. Renderizou aqui embaixo. Página 3. Ele está renderizando, gente, sem sair. Vamos tentar ver o porquê que isso está acontecendo. Veja bem, tá vendo que aqui no slide eu defini a propriedade mostrar, a propriedade esconder e a propriedade inicial? Só que na hora de chamar nas páginas, ó, eu só falei que o animate vai ser igual a mostrar, o initial vai ser igual a initial, e eu esqueci de colocar uma propriedade aqui que é a exit. Então agora sim nós vamos fazer com que o componente anime antes de sair da tela. Nós vamos utilizar a propriedade exit. Então eu vou vir aqui, ó, exit, e o exit vai ser igual a esconder, certo? Então vejam bem, a propriedade de saída, ou seja, quando o componente sair, ele vai executar, essa é a propriedade de esconder. O que ela faz? Ela faz com que o componente vai menos 50 pixels para o lado e diminui a opacity dele para 0. Tá? Então vou vir aqui, ó, coloco o exit aqui, coloco o exit aqui também e coloco o exit no último. E nós vamos testar agora. Vou clicar na página 2. Olha que interessante, pessoal, já está acontecendo alguma coisa aqui. Quando eu clico, ó, na página, o componente ele deixa de existir e em seguida aparece o outro, ó. Só que o outro está meio bugado aqui porque o outro está aparecendo embaixo. Mas nós vamos resolver isso. Veja bem, nós precisamos fazer com que esses componentes sejam do tipo absoluto. Sendo do tipo absoluto, eles vão conseguir justamente se sobrepor, porque eles são absolutos. Então, como o fato aqui deles não estarem absolutos, antes de sumir, o de baixo já aparece. E aí ele some e aí o de baixo acaba subindo. Então eu venho aqui na página cor e além do flex 1 eu coloco aqui, ó, position, tá? Coloco que ele vai ter, vou colocar que o container dele, o pai dele, é um position relative. O width dele vai ser 100%, ou 100 VW, né? Falo que não vai ter margem e não vai ter padding. Faltou a altura aqui, vou colocar o height, 100 VH, e vou colocar aqui o top, ele vai ser 30 pixels. E olha que legal agora, gente. Quando eu clico aqui em página 2, então parou de bugar, a gente consegue ver que antes de sumirem, você consegue ver que antes deles serem destruídos, eles estão animando. A gente só precisa diminuir, deixar isso um pouco mais devagar para que a gente consiga visualizar isso. Eu falo que no esconder, na hora de mostrar, ele vai dar um transition. Então na hora de mostrar, nós vamos dar um delay de meio segundo. Olha que legal. Então eu clico aqui, eu estou na página 2. Quando eu clico na página 3, a gente vê a página 2 sumindo primeiro para a página 3 aparecer. Então se você diminuir esse delay aqui, ó, você consegue controlar bem melhor, diminuindo esse delay. Então a gente vê que a rota muda, só que antes do componente ser destruído, a gente consegue animar a saída dele e aí sim exibir um novo componente. Eu vou deixar esse meu código lá no GitHub para que você baixe e faça esses testes na sua casa. Tente mexer um pouco aí nas propriedades. Vou deixar também o link aqui do Framer Motion. O delay de entrada, como você dá um delay de entrada, dá tempo então do componente sair e você mostra o delay da outra. Se você conseguir sincronizar certinho, fica muito fluido, como naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo. Eu vou deixar o código daquele primeiro exemplo no meu GitHub e vou deixar o link também do Framer Motion para que vocês vejam as propriedades que tem lá. Na documentação do Framer Motion, eles mesmos falam que esse Animate Presence, que foi esse componente tão importante aqui para a gente resolver esse problema do React, ele só existe justamente por essa defasagem que o React tem de notificar quando o componente está prestes a desmontar ou de impedir que um componente desmonte até que você dê essa ação. Então, os próprios caras do Framer Motion diz que quando o React lançar uma forma de você avisar quando o componente está prestes a desmontar ou impedir a desmontagem até que você ordene, esse Animate Presence vai deixar de existir e aí o React vai conseguir, aí a gente vai conseguir fazer animações lindas de saída de componente antes do componente desmontar, deixando as nossas aplicações aí muito mais fluídas e muito mais interessantes para os usuários. Se você assistiu até aqui e não programou, não se preocupe, como sempre, vou deixar o link aqui do GitHub do projeto, dá um clone aí, yarn start e execute aí o projeto, verifique aí se está funcionando certinho e deixe nos comentários as suas sugestões, como você faria para que essas animações ficassem melhor. De repente vindo de baixo para cima, de cima para baixo, vindo girando. Aí você escolhe, você consegue mexer em qualquer propriedade CSS do componente utilizando o Framer Motion. O que eu fiz aqui foi mexer na propriedade X e opacity apenas, mas você pode mexer em qualquer propriedade CSS aí, fazendo animações muito bonitas, ok? Não se esqueça de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal para mais novidades e siga nas redes sociais para ficar antenado aí de tudo que nós vamos... Esse negócio não tem que falar. Só fala me siga nas redes sociais. Me siga nas redes sociais e até mais.